Tarde, ainda não tinha dado boa tarde a vocês. O nosso conferencista, nosso confrade, Carlos Bezerra Cavalcante, é olindense, professor de História Geral e do Brasil e de Pernambuco, membro de várias instituições culturais, além do arqueológico, né, integra os quadros da Academia Recifense de Letras, da Academia Olindense de Letras, do Centro de Estudos de História Municipal, da União Brasileira de Escritores, do Instituto Histórico de Olinda, da Academia de Artes, Letras e Ciências também de Olinda. Carlos Bezerra Cavalcante é um verdadeiro best-seller, né, da história de Pernambuco. Seus livros, principalmente o Recife e Seus Bairros, né, acho que já vai na 8ª ou 9ª edição, já nem lembro. Né, seus livros são sempre reimpressos, reeditados, porque tem uma circulação, né, uma aceitação de público muito grande. Para além de sua intensa participação, né, como divulgador da história, né, do Recife, de Olinda, de Pernambuco, tá, onde há uma oportunidade dele levar esses conhecimentos, né, sobre o nosso passado, ele não se nega, né, a compartilhar com o público, né, de forma muito generosa. Então, é uma figura já, né, bastante conhecida e querida de todos nós, né? Não há muito o que falar sobre Carlos Bezerra, porque ele já é, né, um amigo próximo e constante. Então, esse é o nosso palestrante de hoje, senhora presidente. Estou com a palavra, Cabral. Sim. Bom, boa tarde a todos. Atendendo a cortesia de doutora presidente Margarida Cantarelli, que eu chamo de Masgarrida, eu vim, então, falar sobre esse tema que, se não é, vai ser, porque o livro já está pronto, só está faltando dar polimento, como diz George, né? Que é o constitucionalismo de 1821 a 1824, né? Iniciando, né? Como é que ele surgiu. Então, eu abordo... Jorge, você poderia botar o data show? Eu quero lembrar aqui aos senhores que é um livro que vai ser polêmico, porque eu estou justamente refutando o que disse os grandes historiadores do Império, né? Tanto o Francisco Adolfo de Vanhagem, Visconde de Porto Seguro, como o Comendador Pereira e como até o Rio Branco mesmo, que querem taxar esse movimento de separatista, né? Então, o meu objetivo é mostrar, e no livro está bem claro, porque tudo que eu abordo está explicado, né, que foi realmente um movimento constitucionalista. Tanto é que o nó górdio desse movimento foi justamente a dissolução da Constituinte. Ok? Então vamos lá, a sequência. Quem é que está mexendo aqui? Sou eu mesmo, né? Sou eu, Carlos, estou passando. Bom, primeiro que tudo, eu quero falar cronologicamente aos senhores a importância da Mata Norte. Por que começou na Mata Norte? Ora, a gente sabe, eu vou falar mais na frente, que o grande confabulário, a faculdade, né, de pós-graduação desse pessoal que saiu da Revolução 17 e ficou nas masmorras da Bahia, foi justamente essa prisão, né, onde eles ficaram diuturnamente arquitetando problemas, né? E a gente teve, então, o surgimento na Mata Norte. Por que na Mata Norte? Bom, o Recife estava sitiado, o Recife estava sendo governado, entre aspas, por Luiz do Rego Barreto. Então, não adiantava vir para cá. Os principais líderes
estavam presos em Portugal por conta do atentado. Mas o que eu quero destacar é que a Mata Norte, não, quando eu digo a Mata Norte, a gente entra também na Paraíba, certo? Porque o próprio Manuel Clemente era paraibano, né? E eles foram justamente para a Mata Norte. Por que a Mata Norte? Porque longe da Mata Sul. A Mata Sul a gente tinha do lado direito Alagoas e a Sergipe, Paraíba, que era contra os interesses de Pernambuco. Então a gente sabe muito bem que a Bahia, historicamente, sempre foi contrária a gente. E é por isso que ela aumentou o território e o da gente diminuiu, né? Porque ela sempre se soube agradar o rei. Tanto é que em 1823, Pernambuco vai lá, justamente com José de Barros Falcão de Lacerda, herói de Pirajá, e faz a independência da Bahia, né? Um dos últimos redutos a ficarem independentes. Pois bem, mas a gente tinha também lá, na Mata Norte, onde a gente teve o Areópago de Itambé e a presença do Patriarca do Norte. Porque nós tivemos, na realidade, um Patriarca do Norte e um Patriarca do Sul, né? Nós tivemos a Rua da Câmara, aqui, e tivemos José Bonifácio lá, né? A Rua da Câmara querendo ser republicano, né? Querendo uma confederação, querendo um constitucionalismo, e José Bonifácio, um pouco dúbio, queria justamente uma monarquia constitucional, né? Não tão constitucional, porque essa Constituição foi costurada. E tivemos também lá o primeiro movimento, né? Que foi a Revolta de Suassuna. Isso em 1801. Então eu quero também lembrar aos senhores que a primeira metade do século XIX foi densa e povoada de acontecimentos importantes. A começar nos prólogos com o Seminário de Olinda, a criação do Seminário de Olinda, né? E o Areópago de Itambé. Aí vem com a Revolução, a Revolta de Suassuna, passa pela Revolução de 17, entra na Constituição do Beberibe, né? Sem citar a Pedrosada e aqueles movimentos, que eu não considero uma coisa, dizer, que tem sentido como antagonista. E vai para a Confederação do Jogador e chega até a Praeira, justamente no final da primeira metade, que é 49, né? 49, 50. Então, foi um meio século denso para a historiografia pernambucana, né? Então, a gente tem, nesses acontecimentos, justamente a primeira revolução constitucionalista, né? Um movimento constitucionalista que começou, na realidade, no Porto, a Revolução do Porto de 1820. Ora, a gente sabia que o Brasil, em 1808, o absolutismo voltou para o Brasil, né? Foi reimplanado, renasceu o absolutismo, através justamente da dinastia de Bragança, né? Haja vista o que eles fizeram aqui, tanto Dom João como o filho, Dom Pedro, fizeram aqui na Revolução 17 e na Confederação do Equador, né? O que Luiz do Rego Barreto, né? O general Luiz do Rego Barreto, as arbitrariedades, a desumanidade que ele praticou aqui, ao ponto de exumar o cadáver do padre João Ribeiro Pessoa de Belo Montenegro, né? E deixar aqui a cabeça, várias partes do corpo. A cabeça ficou no Largo do Corpo Santo. Então, a gente que é do Instituto Arqueológico sabe muito bem a história dessa cabeça, porque ela terminou sendo sepultada lá na igreja de Santa Elizabeth, né? Lá em Goiânia, ou lá em Paulista, né? E foi uma homenagem muito bacana, muito linda, né? Feita pelo Instituto Arqueológico, né? Então, foi uma coisa que revolucionou. Pois bem, então essa Revolução do Porto ela é muito importante para tirada da inércia do constitucionalismo e, consequentemente, do anti-absolutismo no Brasil. Eu diria até consubstanciando a própria América. Jorge, por favor, dá uma subidinha aí. Bom, aí a gente tem, então, as juntas governativas, né? As primeiras masmorras na Bahia. Porque a masmorra na Bahia, como eu estava dizendo,
foi justamente essa preparatória. Porque vocês imaginam o que é ficar aquele pessoal, aquelas cabeças pensantes, né, ali 24 horas. Né? Todos eles foram presos. Quem não morreu foi preso, os importantes. Né? Mas a gente teve, entre eles, duas pessoas que se destacaram para o governo de Goiânia. Porque esse negócio de chamar a Convenção de Bibiribe, foi em Bibiribe, como podia ter sido em Capibaribe, em São Lourenço, qualquer canto. O que é importante foi o governo de Goiânia. Principalmente Mena Calado, como a gente vai ver, e Clemente Cavalcante de Albuquerque, Manuel Clemente. Então, o que é que acontece? Eles vão justamente para a Mata Norte, né, depois de serem liberados, né, com a Revolução do Porto, eles foram soltos. Né? Então, eles vão para a Mata Norte. Eles ficam lá e procuram, então, o engenho Cangaú, né? O engenho Cangaú do capitão Joaquim Martins Sotomayor. E a família Sotomayor, ela teve muito mais importância, não somente no atentado, né, que morreu o João Sotomayor aqui no Recife, mas ele teve 4 irmãos, né? Eram 4 irmãos, e todos eles morreram direto ou indiretamente, de maneira drástica. Né? Um deles era o padre, né, ao qual Manuel Clemente se juntou já em 17. Né? Então, Manuel Clemente, eu quero lembrar aos senhores que no livro eu tenho a minha biografia de todos esses vultos. Né? Todos esses, Manuel Clemente, Mena Calado, tudo mais. Então, com essa anistia de 1821, eles são soltos. Né? Então, Manuel Clemente e Mena Calado vai justamente para a Mata Norte, porque eles viram que na Mata Sul não dava, e no Recife muito menos. Então, dali, né, o livro esclarece muito bem isso, porque eu consegui, além de vasta bibliografia, eu consegui aquele relatório de Mena Calado que está em uma das revistas do Instituto Arqueológico. Eu transcrevi esse diário, né, essa narrativa de Mena Calado da Fonseca. Né? E foi uma pessoa, praticamente, ele era quem governava. Ele era quem governava tudo. Então, teve outras pessoas de Goiânia, né, como o próprio presidente do primeiro governo de Goiânia, né, teve outras pessoas, como Manuel Clemente e tudo mais. Mas Mena Calado foi o tutor de tudo. Agora, em contrapartida, ele não teve a mesma... Na Confederação do Equador, ele não chega ele é aniquilado lá no Ceará. Quer dizer, aniquilado, eu digo assim, ele perde toda a força, né? Porque ele tinha uma ideologia diferente. Manuel Clemente, então, que foi o cara encarregado de levar para o reino a vitória, o que aconteceu na vitória em Goiânia, com a Revolução de Goiânia, né? E chegando à Convenção de Bibiribe, em 5 de outubro, ele então é o encarregado de ir ao reino para narrar o acontecimento, como é que aconteceu, o que a coroa queria saber. Então ele explicou tudinho. E começa então a cair nas graças de Zé Bonifácio. Então, quando José Bonifácio é nomeado ministro, encarregado de elaborar um conselho de Estado, ele então é eleito pela Paraíba, procurador pela Paraíba. Depois, então, ele é presidente da província de Sergipe, e morre assim, relativamente cedo. Já Mena Calado morre quase com 80 anos, né? Aqui, batendo cabeça. Eles fundaram um jornal, Sagaceno, e foram realmente pessoas bastante importantes. Agora, aqui, a gente tinha uma pessoa, desde 1817, que era Luiz do Rego Barreto. Luiz do Rego Barreto, eu estou falando para historiadores, não se pode enumerar a quantidade de maldade que aquele cara pernicioso fez com Pernambuco. Né? Ele fez de tudo, humilhou Pernambuco. Ele ficava, vocês terem uma ideia, inclusive ele chegou a mancebar
com a chamada noiva da Revolução, né, que era filha de Bento Souza da Costa. Então, ele chegava ali, nos feriados, com a guarda dele, que ele tinha um sargento-maior de polícia, João Merme, inclusive chegou a bater num soldado dos Henriques. Ele era negro, então ele saiu batendo nele na Rua da Cadeia, hoje Rua do Imperador. Mas fora isso, ele tinha outras arbitrariedades. Uma delas é passar no fim de semana, no domingo, no sábado, por ali, ele ia para propriedade de Bento José da Costa, ali na Jaqueira, né, e ficava então ele, soldado dele, jogando casca de jaca e caroço de manga, essas coisas todas, nas pessoas, só para ter um motivo para bater no pessoal. Então, só para você ter ideia, essa simples coisa, como era a presença desse rapaz. Então, todo mundo queria tirar Luiz do Rego Barreto, mas Luiz do Rego Barreto chegou aqui com toda a força de Dom João. Essa altura já era Dom João VI. Né? Quando ele chegou aqui, ele veio com carta branca, né, para fazer o que quisesse. Então, ninguém era nem doido de tentar tirar. Foi justamente a importância da Revolução do Porto, porque a Revolução do Porto acabou pegando o Capitão Moura, extinguindo, e criou, então, um governador civil e um governador militar. Então, o governador civil era o presidente da junta governativa, né, que vai ser justamente Gervásio Pires, e o governador militar, que não era mais Capitão Moura, não tinha toda essa autoridade. Então, era preciso que se tirasse. Então, o propósito real da Convenção do Beberibe, da Revolução de Goiânia, né, era justamente tirar Luiz do Rego Barreto e o batalhão de Algarve. Né? Era essa a missão deles, fazer isso. E conseguiram a contento. Por favor, George. Bom, então vem as juntas governativas, né? Eu digo que a precursora de tudo foi justamente a primeira, né? Que Mena Calado foi o secretário, né? E o Joaquim, o Manuel Inácio, aliás, Francisco Gomes, ele foi o presidente, porque ele era um senhor de engenho lá de Goiânia. Você tinha o Manuel, o Francisco Manuel dos Santos, aqui na Mata Norte, e tinha o Morgado do Cabo, lá, Francisco Barreto, né? Lá no sul, na Mata Sul, lá no Cabo. Né? Então, essas duas pessoas terminaram fazendo parte de uma outra junta. Mas o governo de Goiânia foi importantíssimo, porque todas as deliberações, inclusive, nomeou Manuel Clemente comandante do cerco, ele foi nomeado tenente-coronel, né? E foi o comandante do cerco de Olinda e o Recife. Então, eles cercaram o Recife. E muitos dos soldados de Luiz do Rego começaram, então, a desertar e passar para Goiânia. Né? Então, Goiânia culmina com o 5 de novembro, o 5 de outubro, que é justamente a eleição, a votação, a eleição do governo de Gervásio Pires, né? Que só tomou depois, foi confirmado na sede de Olinda e depois tomou posse e veio para o Recife. Né? Mas o fato é que a essas alturas, então, se expulsou o batalhão de Algarve e se expulsou também, e principalmente, o Luiz do Rego Barreto. E quem é que estava à frente dessa tropa? Justamente José de Barros Falcão de Lacerda, o herói de Pirajá, né? Que vai ser o comandante das tropas da Confederação do Equador. Ele é quem comandou as tropas. Do outro lado, estava justamente o brigadeiro Lima e Silva. Né? E então, vejam bem, todos os dois lutaram em Pirajá. Lima e Silva era coronel e o Falcão de Lacerda era major. Então, eles depois foram promovidos. Né? Aí nós tivemos o governo, primeiramente, o governo de Goiânia, que eu acho que foi o mais importante. Ele foi decisivo, porque ele foi independente mesmo, certo? Foi independente, o que não se pode dizer do governo de Gervásio Pires, nem da Junta dos Matutos, e nenhum deles depois disso. Né?
Mas o governo de Goiânia foi independente porque tomou deliberações importantíssimas, né? Importantíssimas. E então veio depois a Junta dos Matutos. E aí começa então Pedro Pedroso, que era um oficial, um mulato, né? Bastante bravo, brabo e bravo, né? Porque o pessoal do Sudeste bota bravo e bravo como sendo a mesma coisa, não é? Brabo é uma coisa, bravo é outra, pelo menos aqui em Pernambuco. Então, o que é que acontece? Ele, então, com o apoio de Bernardo José da Gama, que era o barão, o Visconde de Goiânia, e o irmão dele, né? E com o apoio justamente da classe pobre, dos negros, dos pardos e tudo mais, da soldadesca, ele consegue, então, fazer motim e consegue tirar justamente esse governo dos Matutos, né? E faz uma revolta imensa aqui, um motim quebrando cidade, quebrando o Recife, pessoal embriagado e tudo mais. Mas foi uma coisa que teve, o senhor falou, porque ele passou a ter uma importância muito grande. Porque quando ele foi para a Bahia, ele participou da Revolução de 1817. Para vocês terem uma ideia, ele matou o ajudante de ordem do governador, certo? E não foi morto. Ele não foi executado. Agora, enquanto isso, o Mendonça, né, Luiz Mendonça, um cara pacato, né, foi executado. Quer dizer, são essas coisas que a gente... Então ele vai para Portugal, e em Portugal ele já volta, né, para o Recife, e com uma mentalidade totalmente diferente. Já passou a ser monarquista, e aí já vai fazendo essas coisas todas. Pois bem, então tivemos essa pedrosada que vai terminar... o Pedro Pedroso termina sendo preso justamente pelo comandante, o então intendente de polícia, né, que era Manuel de Carvalho Paz de Andrade, que vai ser o chefe, entre aspas, da Confederação do Equador. Né? George, por favor. Eu estou sendo rápido porque o tempo é muito grande, pequeno. O crescimento de José Bonifácio. Então, José Bonifácio, que de início estava... Para vocês terem uma ideia, o José Bonifácio, muita gente sabe disso, né? Ele era ombro a ombro com a Rua da Câmara. Tanto é que os dois foram para a Europa, e lá eles se destacaram, professores de faculdade e tudo mais, né? Inclusive cientistas, né? O próprio Arru da Câmara, o José Bonifácio tem um elemento químico com o nome dele, certo? Então, quer dizer, foram pessoas importantíssimas, que eram as mentes brilhantes, né? Mas aí nós tivemos, então, como eu disse, um patriarca no sul e um patriarca no norte, né? O Arru da Câmara, que era também um biólogo, né? Um estudioso, que terminou medicina, era religioso, terminou medicina em Montpellier, e o José Bonifácio. Mas eles terminam saindo. José Bonifácio, então, começa a se alinhar com Dom Pedro. E aí é quando leva José Clemente com ele, e ele, quer dizer, com ele não, mas ele bota o braço em cima, e Manuel Clemente, que devia ser uma pessoa muito capaz, né? Então ele vai, Manuel Clemente é o procurador da Paraíba, né? E depois é eleito, indicado para presidir a província de Sergipe, né? Agora, aqui é que está o nó de por que a Confederação do Equador foi uma revolução constitucionalista e não separatista, certo? Foi a dissolução da Constituinte. Essa Constituinte, inclusive, foi uma sugestão desse Conselho de Procuradores, né? Então, se fez uma Constituição, logicamente muito democrata, né? Que não caiu no gosto do absolutista, do grande absolutista que foi Dom Pedro I, né? Então, o que acontece? Ele, então, dissolve essa Constituinte. Olha, até aí, até Frei Caneca estava alinhado. Mas a partir daí, porque Frei Caneca foi uma pessoa importantíssima na Confederação do Equador, e não foi somente durante, não, foi antes e depois. Porque ele foi herói, né, no patíbulo, morreu no patíbulo. Quer dizer, ele foi herói na igreja, foi herói no Tifes pernambucano, ele foi herói nas ruas, nas batalhas, porque ele tinha lutado, inclusive lutou na Revolução 17. Então, é uma figura que precisa ser valorizada.
Quando o doutor saudoso Marco Maciel era vice-presidente da República, fizeram lá um memorial da pátria, que tinha até aquele cara de Rondônia, né, o Chico Mendes, e não tinha Frei Caneca. Isso é um absurdo, um negócio desse. Então, para isso, vocês viram como existe, eu não quero aqui ser regionalista, não, mas existe um descaso com a história de Pernambuco. Você vê, qual era a intenção desses historiadores, como Vanhagem, né? Era justamente desmerecer, apequenar a Revolução, tanto a Revolução 17, que ele chama de motim, e a Confederação do Equador, que ele diz que foi separatista, né? Quando na verdade não foi. Eu pergunto, a de São Paulo em 1932 foi separatista ou foi constitucionalista? Vai dizer ao paulista que foi separatista, para você ver uma coisa. Então, quer dizer, a gente tem que lutar por isso. Lutar e provar, porque esse livro não está pronto ainda, quer dizer, não está editado, mas eu tenho certeza que tem como convencer, né? Como convencer não, como dar pano para as mangas, né? Isso aí. Porque todos os governos, os países da América Latina foram federados, foram repúblicas, né? Então a gente vê isso nos Estados Unidos, né? Com a Federação dos Estados Unidos, onde os estados lá têm uma autonomia muito grande, e até com os Estados Unidos da Venezuela, Estados Unidos da Colômbia, Estados Unidos do México, eram Estados Unidos e Estados Unidos do Brasil. Então, eram Estados Unidos, era isso que se queria, estados com independência, províncias com independência, né? Mesmo que fosse sobre a égide do déspota, né? O que ficaria difícil, né? Mas que autonomia. Por isso que o Frei Caneca dizia, do Rio nada, não queremos nada, né? Então, quer dizer, ele sabia o atropelo que seria a dinastia de Bragança para isso aí, né? Então, acontece a eleição de Manuel de Carvalho. Manuel de Carvalho, que já tinha participado da Revolução 17, né? Ele é eleito aqui, em Pernambuco, como o presidente da província, né? Aí, resultado, Dom Pedro já tinha nomeado justamente o Paz Barreto, né? Que já estava nas graças de Pedro I, né? Zé Bonifácio por aí fora, porque ele representava a oligarquia rural. A gente sabe que a oligarquia rural sempre apoiou Pedro I, né? Pedro I não, a dinastia. Tanto é que o Império caiu, principalmente por conta um dos motivos, né? A questão militar, e teve também a questão da escravidão, né? Isso tudo foi minando a grande força. Então, acabou. A Guarda Nacional, quando foi criada, ela já estava ameaçando ser mais forte do que o Exército. Por isso que ela foi acabada, porque extinguiram. Porque ela tinha nos quadros principais a oligarquia rural, a principal nobreza, que era a Guarda Nacional. Bom, então temos a eleição de Manuel de Carvalho. Então, Dom Pedro diz não, de jeito nenhum. Aí vai uma comissão, né, lá para falar com o imperador. Então ele é recebido, né, com a revolta de muitos deles, né, inclusive Francisco Zé Martins, que era irmão de Domingos Zé Martins, que era um dos caras que saía com ele para as farras da noite, que terminou sendo o comandante aqui da Polícia Militar daqui, da Polícia da Província, e que é deposto. E em 31 tem a abrilada justamente por conta disso. Pois bem, então ele faz o seguinte, ele chegou lá e foram muito mal recebidos. Então, chegando lá com Dom Pedro tinha viajado. Eles esperaram um dia, e aí foram no outro dia, né? Quando ele chegou, eles foram lá ter audiência. Então, eles viram que Dom Pedro estava dando audiência lá, falando com uma pessoa lá, mas estava com uma casaca simples, apenas com a condecoração. Quando eles foram chamados, ele já estava com a farda de gala, com todas as condecorações e tudo mais, né? E aí eles levaram uma carta, justamente, o porta-voz dos pernambucanos. E aí ele recebeu a carta e disse, quando a pessoa que estava chefiando, que não faz o nome agora, foi argumentar, ele disse, não precisa que você fale sobre seus constituintes, né? Sobre
os pernambucanos, porque eu conheço muito bem a sua província, a sua rebelde província. E aí ele disse, mas o senhor, já que o senhor... Aí ele disse, então eu fiz um gesto de pai, eu não botei o Carvalho e também não vou botar o Barreto, eu vou botar José Carlos Marinho da Silva Ferrão. Esse José Carlos Marinho da Silva Ferrão era um cara que podia o mundo se acabar e ele estava de pé. Tanto é que ele veio para cá com Montenegro, né? Com o Caetano Pinto de Miranda Montenegro. E era secretário na Revolução de 17, ele era secretário. Pois bem, passou já para o outro lado e era assim, sempre foi assim. Ele terminou, durante a Confederação do Equador, ele era o governante, mas não fazia nada. Apesar de que em 25 nós tivemos 3 fatos importantes. Nós tivemos a criação do ginásio pernambucano, né? Do ginásio provincial, começou a circular o Diário de Pernambuco e a criação do Corpo de Polícia, que, por sua vez, é um dos motivos, uma das consequências da Revolução da Confederação do Equador. Foi em 24 o Corpo de Polícia de 25. Né? Pois bem, então, com isso, a gente tem que o rei, o imperador, disse, então não vai ser nenhum, vai ser fulano de tal. E aí ele ainda quis refutar. Aí é quando Dom Pedro bota a mão no rosto dele, ele diz textualmente, e disse, nem mais uma palavra, com os olhos chamegantes, de raiva, nem mais uma palavra, retire-se. Aí ele fez a reverência e foi embora. Pois bem, chegou aqui e começou, então, aquele movimento, né? É quando tem a declaração de Manuel de Carvalho Paz de Andrade, né? E ocorre o início da Confederação do Equador em 2 de julho. Né? 2 de julho. Coincidentemente, o mesmo dia de Pirajá, mas só que foi um dia antes, 23, né? Mas não tem nada a ver. Então, o que aconteceu foi justamente isso. Quer dizer, aqui a turma disse, não, ele vai ter que aceitar uma Constituição, né, democrata, realmente democrata. Porque nessa Constituição costurada por ele, né, ele rasgou a Constituição, não quis, mandou os deputados de volta, né? Veja que coisa arbitrária. E depois, ele além dele já ter influência para nomear o governo municipal, o governo legislativo, né? O judiciário e o executivo, além disso, ele ainda criou o poder moderador. Quer dizer, aí foi que ele teve poder mesmo. Aí aqui, né? Aqui, porque a gente tem que ver que Pernambuco, naquela época, era algo de realmente de se orgulhar, né? Porque, afinal de contas, Pernambuco era o maior produtor, né, de açúcar e algodão, que era o carro-chefe da exportação do Brasil. Pois bem, então, começa então a Revolução de 17, né? A Bahia, como sempre, contra Pernambuco, né? Vai, né? E manda logo uma tropa grande para cá. Com essa tropa já espantou o pessoal, né? E aí depois vem o brigadeiro Lima e Silva, desce em Alagoas e vem a pé para cá com todo um exército. Né? Vem a pé para cá com todo um exército. Entra por ali, depois chega em Barra Grande, né? E vem por aqui, chega em Afogados, passa a ponte de Afogados, entra ali pela onde hoje é a Rua Imperial, né? Entra por ali, né? E vai até o governo, o Palácio do Governo, que era onde hoje é o Fórum Tomás de Aquino. Ali, então, começa as batalhas, né? O Luiz do Rio, o José de Barros Falcão de Lacerda, na realidade, não tinha força militar, não teve, não estavam preparados, estavam um pouquinho melhor do que em 1817, mas não estava preparado para aquilo, e eles terminam sendo presos. Frei Caneca, então, é preso, né? Junto com Agostinho Bezerra Cavalcante, que foi outro cara também injusto, né? Só por ser preto, ele não é citado, né? E então, com isso, termina a Confederação do Equador, né? E a gente sabe as sanções, né? Além das mortes, a gente foi surrupiado agora da comarca das Alagoas, né? Por favor, Cabral. Bom, então, a questão da federação, em todos esses países da América, nós temos federação, né? Então, o caso dos Estados Unidos, da Venezuela, né, a Argentina, né, e com tendências republicanas. A Constituição de 1824, né, ela foi justamente, ela
não, a originária não. A primeira estava muito livre, digamos assim. Então, quando Dom Pedro viu, disse, não, peraí, não vou consentir um negócio desse. Não. Então, o que é que acontece? Há uma Constituição costurada, como a gente viu, e aí, então, ele acaba com esse negócio e diz, não, vai ser essa daqui e acabou. Porque ele era absolutista, absolutista era absolutista. Você diz que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, ele era assim, né? Então, das tendências republicanas, a Constituição de 1824 e a bandeira, por favor. Que eu quero que vocês vejam aqui na bandeira a palavra união. A palavra união e não separação, ela é citada na bandeira, no escudo, né? Na declaração de Manuel de Carvalho. Então, em todo canto só se fala em união. A gente não queria separação, nunca quis, nunca quis. Agora, o que é que acontece? Se o Sul quisesse ser uma monarquia constitucionalista, que fosse, a gente seria a república constitucionalista. O Sul queria um império, né? Queria continuar com um império sob as ordens de uma monarquia, né? Sob as ordens do rei. Vê se tem mais alguma coisa aí. Veja. Pois bem, Confederação do Equador, as causas, né, que não teve nada de separatista, né, é separatista simplesmente porque Pernambuco disse, não, eu não aceito. Aí toda a revolução, num país imenso como esse, né, separatista teria sido a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, e foi uma revolução confederada. Né. O desenrolar, que foi justamente a prisão desse pessoal, as consequências, né, que foram justamente a rendição e as consequências, que foram justamente a perda do território da comarca das Alagoas, né, e a morte trágica. No livro eu descrevo todo o que passou, né, o caminho que eles fizeram para executar a desautoração de Frei Caneca, a morte do Carrasco, que não quis, o segundo também não. Então, isso tudo é narrado no livro com detalhes, né? Detalhes que, inclusive, eu me baseei em Mário Melo, né? Com detalhes. Inclusive, ele diz a rua, como se chamava naquele tempo, e eu boto para atual, né? Por exemplo, Rua da Cadeia, Rua do Imperador, né? Rua do Queimado, Rua do Caxias, e vai por aí, né? Bom, e a conclusão, que é justamente essa, né? De que, na história, para os áulicos, né, o movimento ficou sendo separatista. E foi carimbado de separatista. Para todo mundo, quando você chegar no Brasil, a Revolução Separatista. Quando, se você pegar a fundo, eu aconselho que quando esse livro sair, vocês comprem e refutem. Podem contestar, para a gente chegar lá, para a gente ver quem é que está com a razão. Porque não existe razão em história, né? Existe coerência. Pois não. É isso que eu tinha a falar. Vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta.